Eu estou já há meses, desde que eu comecei aqui, tentando trazer o Marcelo no programa, Marcelo Medeiros, que participa todo dia aqui com a gente, para falar sobre duas viagens que ele fez. O Marcelo é um homem da natureza, né? E as duas eu tenho, é o meu sonho fazer, só não pude fazer ainda. Eu quero fazer a pé. E esse cara, ele fez essa viagem, ele fez de bicicleta, né? Fez de bicicleta, que é o caminho de Compostela, e o nosso caminho de Compostela, que ele vai explicar o que é, né? Nós temos um na Espanha e outro aqui. Marcelo, como é que é esse lance da diferença de um para o outro, né? Um é no Brasil, outro é totalmente na Espanha. Como é que foi? Vamos começar pelo caminho de Compostela, que é secular, né? Bom, realmente a gente vem tentando já, desde que você veio aqui trabalhar com a gente, um programa para a gente detalhar muito, o assunto, porque apesar de já ter falado muito aqui na TV, feito texto, até hoje muita gente me pergunta do Caminho de Santiago, porque ele é uma coisa realmente muito grandiosa, que envolve muita gente, é um caminho de peregrinação que tem 1.200 anos aproximadamente, 1.200 anos de história, o Caminho de Santiago, essencialmente na Espanha. Porém, ele tem diversas rotas que levam até Santiago de Compostela, que é uma cidade na região da Galícia, na Espanha. E ele começou com um caminho especificamente, é o caminho primitivo, mas dezenas de outros foram surgindo, e hoje o mais famoso de todos, o mais procurado, que leva 60% talvez, ou um pouco menos de todos os caminhos, leva a maioria das pessoas, que é o caminho francês, que começa em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é no sul da França, até Santiago de Compostela, 830 quilômetros aproximadamente. Foi esse que eu fiz, devido a essa questão, qual é o mais procurado por diversas maneiras. Aí eu descobri o caminho francês, falei, é isso que eu quero fazer. Mas antes até da gente falar da localização do caminho, muita gente não tem ideia do que é o caminho de Santiago de Compostela, né? Ele surgiu, Hélio, em devoção ao apóstolo Tiago Maior, que conta a lenda, né? Conta a história que o apóstolo Tiago, ele, depois de ficar um longo período na região da Galícia e pregando o evangelho, quando ele voltou para a Judéia, a mando do rei Herodes, ele foi decapitado. Algumas imagens passando, isso aí é na França, inclusive, no trecho francês. E depois o corpo dele ficou desaparecido vários anos, mas foi trazido para a Galícia de volta por dois seguidores seus, e quando o que seriam os restos mortais dele foi encontrado, começou a se peregrinar até esse local, né? Primeiro fizeram o túmulo, depois fizeram a catedral. Essas imagens, Hélio, aí são da primeira etapa. Quando eu falei que começa lá no sul da França, esse trechinho aí com neve, aquelas primeiras imagens aí, são entre a França e a Espanha. Aí já ainda na região da França, começou em Saint-Jean-Pied-de-Port, e esse topo de morro aí com neve chama Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que divide França e Espanha. Essa imagem já é no lado espanhol, já é no segundo dia. Essa, aliás, é a placa mais famosa do Caminho de Santiago, né? Eu já havia saído lá do sul da França, havia atravessado os duríssimos Pirineus, que é um trecho muito íngreme, são 30 quilômetros com uma inclinação muito alta, os Pirineus, altíssimo, e bicicleta pesada. Volta a imagem, por favor, Rodrigo. Essa imagem dá para ter uma ideia por alto, porque eu pedalar igual eu pedalo aqui na cidade, pego a bicicleta, boto uma barrinha de cereal na camisa, nas costas ali, é uma coisa. Agora, colocar ali toda a minha roupa, máquina fotográfica, ferramenta, porque eu estava na Europa sozinho, então eu tinha que ter alguns artifícios para consertar o meu veículo se desse problema. Então, tudo isso, a bicicleta pesada, morro acima, dá uma complicada, mas é cicloviagem, não é correr, é passear. E quando você vira para a Espanha, chega nesse local, esse local chama Roncesvalles. Esse local tem um albergue que tem 800 anos, é um albergue ligado a uma capela, ligado à Igreja Católica, 800 anos de história, 800 anos recebendo peregrinos. Então, nesse dia, eu pedalei só esses 30 quilômetros, porque eu queria dormir ali, queria ter a experiência de dormir em um albergue de 800 anos. Aqueles 790 ali são quilômetros? Isso é o que falta ainda. É o que falta ainda para chegar a Santiago. Aliás, tem sempre uma discussão se é um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas essa placa icônica indicando 790 fica lá em Roncesvalles, já na Espanha. Depois a gente atravessa esse bosque. Logo depois da placa tem esse bosque aí sensacional, Bosque de las Brujas, geladíssimo. Volta no albergue.
Você falou 800 anos de história, 800 anos de pessoas parando De ali, pessoas parando lá. Quando eu falo de peregrinos. de peregrinos, quando eu falo dessa grandiosidade do Caminho de Santiago, o que é você imaginar? O caminho tem 1.200 anos aproximadamente. O que é você imaginar, só no albergue ali, 800 anos, quantas pessoas passaram nesse Tá. local? Você se emocionou algumas vezes? Muitas vezes, Hélio. Assim, especificamente, me emocionei mais no começo, mas no começo é aquela ansiedade, né? Um menino de 40 anos, mas um menino que lembrou aquele menino do bairro de São Pedro que andava de bicicleta por lá, o albergue por dentro, Hélio. O acesso a uma das vistas do albergue, né? 800 anos. Esse foi um dos momentos que eu me emocionei. Quando eu vi aquela placa, que aquela placa tipo diz, você está aqui. E quando eu falei, eu queria dormir nesse albergue, se eu não tivesse conseguido vaga aí, porque pode ocorrer, né? Devido à grande procura, eu ficaria um pouco decepcionado. Então, quando eu entrei aí no albergue de Roncesvalles e consegui a minha vaga, deu aquela alegria, né? O primeiro momento, eu consegui vaga, vou dormir aqui. Vou dormir aqui, o albergue, aí tem um lugar para guardar a bicicleta. Foi o primeiro momento, assim. Primeiro chegar na França, né? Como é que eu fui parar na França? E ao longo do caminho, você vai passando esse lugar, chama São do Domingo de la Calzada, já havia uns 300 quilômetros de pedal já. Inclusive, nesse lugar aí tem um barzinho de brasileiros, uma nordestina que casou com um espanhol. E na placa, na fachada do restaurante tem a bandeirinha do Brasil. Quando eu vi, lógico, eu parei lá. Parou, lógico. Parei para lanchar lá e conversando com o espanhol, me explicando. E a veia chamou a esposa dele, mais um brasileiro e tal, e trouxe e vai. E o caminho ele é feito de ícones. Esse aí é outro ícone especial. Isso se chama Alto do Perdão, é num topo de morro, assim, resumido, uma montanha. Tive que empurrar a bicicleta bastante para chegar aí. E são esculturas feitas em homenagem aos peregrinos, a quem vai a pé, quem vai de burrico. É, isso que eu estou vendo ali, né? Faltou a bicicleta, porque a bicicleta é um advento mais moderno, assim, dos tempos mais modernos. Mas aí, nesse local, fica uma central de captação de energia eólica. Então, a empresa da energia eólica e a associação colocou esse ícone aí, que é o Alto do Perdão. Então, eu tinha que passar ali, mais um local do Caminho de Santiago, assim, que eu me senti realizado de chegar, né? Ver o Alto do Perdão com os meus olhos. É espetacular. Essa ponte, Hélio, essa ponte aí, mais uma. Sabe, quando eu comecei a desenhar o Caminho de Santiago, eu decidi fazer, comecei a me organizar, a programar. Alguns locais eu ficava me imaginando lá. Falei, Secular também, né? Essa ponte tem mais de 1000 anos. Essa ponte chama Puente de la Reina e é o nome do povoado. Agora, por que ela chama Puente de la Reina? Porque lá no começo do Caminho de Santiago, os peregrinos que passavam nessa região tinham uma dificuldade muito grande, tinha que dar uma volta enorme, porque não tinha como atravessar o rio Arga. E uma rainha dessa região mandou construir essa ponte aí para que os peregrinos passassem. Ponte da la Reina, Ponte da Rainha. Ponte da Rainha. E quando ela se espelha ali no rio, né, que é um rio com água de degelo, quando eu cheguei ali, falei, cara, que eu me imaginava passando por cima dela, é que eu vim lá por trás, por dentro do povoado, pedalei por cima dela, vim aqui na Estrada Nova, que é uma estrada mais recente, para fazer a minha foto ali na Ponte da Rainha. 1.200 anos de história essa ponte. E a imagem seguinte mostra a estação que eu fiz. Né? Eu fiz na primavera, maio de 2019, então um caminho muito florido, muitas plantações. Esses dois aí, ó, que estão na frente, aí quando a gente fala que a gente encontra gente no mundo inteiro, mas muitos brasileiros. Esses dois aí, duas figuras, um baiano e um paulista. E a curiosidade ali... A pé, eles estavam fazendo a pé. Curiosamente, eu havia conhecido um outro paulista lá de Jundiaí, o André Luiz, que estava fazendo de bicicleta. A gente se hospedou em um albergue numa cidade chamada Estela. Nós estamos no quarto, daqui a pouco chegaram esses dois aí, ó, um paulista e o baiano. E esse paulista aí a pé, ele morava na mesma cidade do paulista que eu havia encontrado e eles não se conheciam. Os dois eram de Jundiaí. E foram se encontrar lá na Espanha, lá no Caminho de Santiago. Seguiram juntos. Não, o André, o que eu conheci estava de bicicleta, mas aí eles trocaram contatos, a gente mora na mesma cidade. Essa imagem também eu acho muito representativa, porque a gente atravessa muitas plantações, campos de trigo. Esse momento, então, é um momento muito legal. Se foi um dia que eu peguei uma ventania, 30 quilômetros aí, lutando contra o vento. É um trecho de descida e tinha que pedalar tão forte que era o vento em alguns momentos. E a gente vê a grande quantidade, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, faz a pé. E que eu tenho vontade, né? Eu fiz de bicicleta porque eu tenho uma relação minha com a bicicleta, uma coisa minha de infância, de cicloviajar, mas um dia eu pretendo voltar a pé. Então a gente vai vendo cenários diferentes. Esse momento também,
vai mudando, velho. Você começa lá nas montanhas da França, depois atravessa bosques, atravessa plantação de trigo, plantação de flor e, na região de La Rioja, que é uma região produtora de vinho, plantações de uva. Isso aí é uva. Nesse momento, assim, porque quem faz a pé geralmente caminha de manhã, quem faz de bicicleta pedala o dia todo. E nesse momento, e à tarde, ou seja, eu não encontrava quase ninguém. Eu estava, tipo, sei lá, 5 quilômetros para frente, 5 para trás, só eu e só plantação de uva. Eu sozinho no meio da Espanha e só vendo plantação de uva. Então, eu fiz uma imagem assim mais aberta para mostrar a imensidão que eu estava, eu e minha bicicletinha, solitário. Esse local, ele é o meio do caminho, meio geográfico, assim, chama Sarragum. Metade do caminho para frente, metade para trás, ali é metade do caminho francês. E sobre essas coincidências da vida, Hélio, quando eu, logo depois desse local aí, dessas estátuas que representam o meio do caminho, eu vi uma senhorinha com a bandeira do Brasil na mochila. Aí parei para falar com ela, e não é que ela mora em Nova Friburgo, e o filho dela trabalha no Parque Nacional, e eu conheço o filho dela. Coincidência, cara. E quando eu falei com ela, ela falou o sobrenome, eu falei, por acaso a senhora é mãe ou parente do Léo? Ela soltou um palavrão, eu falei, como é que um cara vai me achar no meio da Espanha e conhece meu filho? E ela mora em Friburgo. E ele trabalha aqui. E ele trabalha aqui. Então, são momentos únicos. Essa foto é um dos momentos que eu gosto de lembrar, porque às vezes a gente reclama aqui na nossa correria do dia a dia de tanta coisa e esquece de agradecer. Nesse dia eu peguei chuva a manhã quase toda, eu coloquei meu poncho, a minha mochilinha amarela é impermeável, protegi tudo e saí pedalando embaixo de chuva. E agradecendo a oportunidade de estar ali, né? Eu trabalhei bastante para juntar o dinheiro para fazer essa viagem, idealizei, organizei e estava ali agradecendo, mesmo embaixo de chuva e aproveitando um momento diferente do caminho de Santiago. Você gastou quanto nessa viagem? Quantos euros? O cálculo que a gente faz, que a gente aprende a fazer organizando o caminho, é 30 a 35 euros por dia. Por dia. Teve dia que eu gastei menos, eu gastei 20 euros, e teve dia que eu gastei 40. Mas esses dias que foram acima foram pouquíssimos, porque os albergues são baratos, a alimentação, quer dizer, a gente que ganha em real acaba ficando caro, mas não é tão caro. Então, se a pessoa separar 30 euros por dia, consegue fazer o caminho bem, assim, bem. Então, dá para gastar. Dá para fazer assim, logicamente que voltando, a nossa realidade do Brasil é um pouco diferente, né? Então, a gente acaba apertando. Gasta 5 mil reais. Com despesa de alimentação, fora a passagem de avião. Fora a passagem de avião, aproximadamente por aí. Esse castelo, Hélio, quando eu falo dos ícones do caminho, esse castelo é o castelo dos Templários. Você já deve ter ouvido falar coisa, né? Volta, por favor, Rodrigo. É a Ordem Templária da Igreja Católica. Sim. Nessa cidade, inclusive, eu fiquei um dia sem pedalar. Eu tirei um dia de folga, porque eu sabia que tinha um castelo e eu queria conhecer o castelo. Se eu passasse só, eu não ia poder entrar com a bicicleta e empurrar. Então, eu tirei um dia de folga. Já havia pedalado 600 quilômetros. Armaduras, espadas, tudo isso ali. A história da Ordem dos Templários, que, aliás, os Templários, Hélio, eles nasceram justamente para proteger os peregrinos do caminho de Santiago. E com esse castelo aí levou 2 séculos para ficar pronto. E está em pé há quase 1000 anos esse castelo. E hoje ele tem lá dentro exposição dos Templários, exposição do caminho, exposição de Bíblias de várias regiões. Então é riquíssimo. Então essa cidade chama Ponferrada. E como eu sabia que tinha um castelo, eu falei, vou tirar um dia de folga para eu poder ir lá sem pressa. Por isso que eu não estou nem fantasiado de ciclista naquela foto. Outro ícone do caminho francês. O caminho francês é riquíssimo, espetacular. Essa ponte aí, essa ponte chama Hospital de Órbigo ou Passo Honroso. A história é o seguinte, esse local aí, muitos anos atrás, 800, 900 anos atrás, um rei daquela região ele queria impressionar uma dama e ele se posicionou nessa ponte, ficou um mês aí, duelando com quem passasse, ele tinha que enfrentar ele na espada. Ou enfrentava na espada, ou deixava uma luva com um sinal de desonra. Por isso chama passo honroso. Tudo isso para impressionar uma mulher. Então, quem passava ali, tem que enfrentar na espada. Aí ele tem algumas placas que indicam essa situação. Então, vários ícones do caminho fazem ele tão especial. Pode passar, Rodrigo. Tem pergunta aqui para você. Marcelo, os templários usavam esse caminho pela saída da França para Portugal? Uma pergunta falando dessa questão. Olha, aquele primeiro trecho que eu mostrei ali, falando dessa conexão França, Espanha, Portugal, o caminho de Santiago, essa ligação França e Espanha, ele vai pela rota de Napoleão, que foi a rota usada pelos franceses para invadir a Espanha. Sim.
Então, o caminho de Santiago é baseado nesse caminho romano, e os templários ficavam ao longo do caminho em vários trechos. Volta rapidinho, por favor, Dê aquela imagem da cruz ali. Você perguntou se eu me emocionei. Esse foi um dos momentos que eu chorei automaticamente, sem querer chorar, mas veio naturalmente. Esse local chama Cruz de Ferro. Por que Cruz de Ferro? É uma estrutura, no ponto tem uma cruz lá em cima, mas ela foi colocada para que essa região da Espanha, quando neva, fica tudo coberto de neve. E para orientar no período de inverno. Porém, no caminho de Santiago, ela virou um símbolo de você deixar o seu peso. Está vendo que ela é cheia de pedra? Logicamente tem pedras que não são, que o pessoal levou, mas geralmente você leva uma pedrinha da sua casa, que significa o seu peso. O que te incomoda? Qual é o peso da sua vida? E você deixa na base da cruz de ferro. E eu tinha um peso muito grande, que foi o que me fez fazer o caminho de Santiago, inclusive. Eu carregava um peso muito grande comigo, e eu levei uma pedrinha do meu quintal, um quartzo branco, e deixei ela na cruz de ferro. A emoção veio, e automaticamente ficou tudo leve. O peso foi O embora. peso ficou lá. O que me incomodava ficou na cruz de ferro. Então foi um dos momentos emocionantes. Vai passando, Rodrigo. Aí você entra na região da Galícia, começa a atravessar bosques, a vegetação muda totalmente diferente. Olha só como é que vai mudando os cenários. Outro desafio, olha, peguei neve, embaixo de neve. Imagina você descer uma estrada, como se estivesse um soberbo, fosse para Guapimirim, nevando, congelando o dedo da mão, o dedo do pé. Foi coisa de doido, assim, de querer sair. E aí a chegada, a catedral, espetacular Catedral de Santiago de Compostela, riquíssima em detalhes, espetacular. Aquela placa 790 agora chegou a Santiago. Chegou. Então eu repeti a foto brincando, chegou, acabaram os 790 quilômetros. Então, Dali você jogou a magrela no avião, embarcou e veio embora. E ainda pedalei mais 100 quilômetros depois de Santiago, fiz mais uma, até esse local, é chamado Finisterra, está ali o quilômetro zero, o totem ali que indica 000, acabou, 100 quilômetros depois. Mas a chegada a Santiago também é muito emocionante, Hélio. Eu ia te perguntar isso. Porque, principalmente quando você faz com um propósito, quando você tem... O que te levou lá? Eu não fui só para andar de bicicleta, não fui só para pedalar. Era uma experiência de vida, assim, uma experiência de vida do Caminho de Santiago. Então, quando você vai chegando ali na Catedral de Santiago, na Praça do Obradoiro, tradicionalmente ficam músicos ali tocando gaita de fole. De longe você escuta a gaita tocar, o barulho. Quando você escuta a gaita de fole, sobe assim, cara. Se você estiver aberto, a gente tem que estar aberto a essas experiências. E para mim, na hora que eu escutei a gaita de fole, eu cheguei, venci aí até a Catedral, 834 quilômetros. E tudo que me fez fazer o caminho de Santiago, que me veio assim, transbordou. Então eu tinha mentalizado, eu vim pedalando, atravesso ali o local da gaita de fole, viro de frente para a igreja, olho para ele, eu tinha mentalizado, isso deu certo. Mas o que eu não havia imaginado e me programado era a emoção que eu ia sentir. E foi muito maior. Veio, se eu começar a relembrar aqui, eu me emociono de novo, porque veio assim, transbordou. Entendo. De maneira impressionante, transbordou mesmo. E eu tive que parar para respirar, para digerir aquilo tudo ali. Porque não foram só os 830 quilômetros, os 14 dias pedalando. Foi tudo que me levou até lá que veio transbordar. Então, o Caminho de Santiago, para a gente finalizar essa rota, ele não é um caminho, ele começou como um caminho sobre religião, sobre devoção ao apóstolo Tiago Maior, mas hoje ele é um caminho de religiosidade. É conexão de você com tudo que está à sua volta. Então vai muito além da religião. Por isso que o Caminho de Santiago atrai não só católico, atrai evangélico, atrai umbandista, atrai ateu, atrai gente de todo tipo de religião. Todo não é mundo faz. é pela conexão com o mundo. E você, mesmo você não fazendo pela religião, é importante você respeitar os ícones do caminho. Eu fui a 3 missas, Hélio, no Caminho de Santiago. Por quê? Porque as missas são diferentes. Cada parte da missa ela é feita em uma língua. Uhum. Cada parte da liturgia vem uma Bíblia. O padre chama alguém da Alemanha, alguém da Itália, alguém da América do Sul, e dá uma Bíblia em cada língua e cada um lê uma parte da liturgia para que todos se sintam representados. Então, mesmo você não fazendo pela religião, você respeitar os ícones do caminho é sensacional. Você vive o caminho. Então, eu, aliás, escrevi um livro sobre, ainda não consegui publicar devido à pandemia. Quando terminou a pandemia, está pronto. Tem a versão PDF, a versão digital está pronta.
eu falo dessa importância de você ir aberto à experiência. E o meu livro se chama Uma Vida em 934 quilômetros, que eu contando os 100 quilômetros de Finisterra, vivi uma vida em 15 dias pedalando, 14 até Santiago, mais um, e quase 1.000 quilômetros. Então, uma vida em 934 quilômetros. Então, o caminho de Santiago é muito maior do que tudo isso. A pé a gente leva um mês. A pé, pelo menos um mês. Pelo menos um mês fazendo a pé. Se Deus quiser, eu vou fazer. Ah, mas que eu vou. Bom, e tem um caminho brasileiro também, né? A gente, na volta, vamos falar sobre o caminho de Santiago brasileiro, que, aliás, o caminho de Santiago inspirou diversos outros caminhos, entre eles, aqui no Brasil, o mais famoso deles, que é o caminho da fé. Ô Alex, eu tenho 12 minutos. Eu tenho um comercial agora, não tenho? Queima esse comercial rapidinho e a gente volta para fechar com o Marcelo falando do caminho brasileiro.